No início do filme, um grupo de os alunos estão se preparando para fazer fotografar um deles. Tim Taylor não pode controlar seu riso, o que faz com que imagem para desfocar o fotógrafo irritado. Ordena que ele permaneça em silêncio e ele obriga por alguns minutos, mas quando o diretor chega com seu engraçado bigode, ele perde a risada de Tim causa todo o grupo explodir. Risos e a imagem é eventualmente arruinado. Tim é um garoto brilhante que perdeu a mãe ainda jovem. Apenas o pai dele, como pai de família, trabalha uma empresa de construção, mas o dinheiro é apenas o suficiente para mantê-los à tona. Apesar disso, Tim sempre está com um sorriso. Seu rosto, sua melhor amiga é Ida, a filha do dono de uma padaria. Os dois amam assistir filmes de comédia em regularmente. Ida tem uma deficiência na perna desde a infância, mas o sorriso de Tim sempre a motiva a permanecer feliz na vida. Que também fique sabendo que Tim e seu pai são muito próximos, frequentam regularmente eventos de corrida de cavalos e fazer apostas eles, pois é o hobby deles. Um dia, pai surpreende Tim ao apresentá-lo ao seu nova madrasta e seu filho de 14 anos. Irving, o velho, espera que ele seja feliz por ter uma família completa, mas as coisas rapidamente azedam para o pequeno Tom. Irving o insulta e também destrói seu presente da falecida mamãe, apesar do menino malvado sendo a culpa, a nova madrasta defende ele. Em vez disso, ordena que Tim se desculpe. Na manhã seguinte, Ida pergunta a Tim sobre o hematoma em seu rosto, mas ele rapidamente ignora, dizendo que ele tinha um acidente em casa. Mais tarde, eles vão ver filme e cada parte cômica faz Tim grite e ria ouvindo-o rir. Todos os outros no teatro começam rindo também. Isso mostra o Tim influência positiva em torno dos outros. No dia seguinte, Tim está com seu pai pistas de corrida e eles ganham uma aposta que receba o valor do prêmio com alegria. No caminho de volta, papai esbarra em um homem de aparência estranha vestindo roupa escura, óculos de sol. Tim parece extremamente feliz em estar perto de seu pai, mas ele pouco sabia que seria o último encontrando com ele. Na próxima cena, lá é um funeral realizado para o pai de Tim, que morreu enquanto trabalhava em uma construção site. Apesar da tragédia, o novo de Tim, a madrasta, parece imperturbável, nem se preocupa em conseguir um bom lápide para ele depois que ele entrar. Outra briga com seu ganancioso madrasta. Tim foge do funeral e chega ao lugar que seu pai amava, mas as pistas de corrida lá ele descobre uma moeda enquanto tenta pegá-la. Chega o mesmo homem de aparência estranha ao lado dele. O homem afirma ser um dos amigos de seu pai e oferece a Tim vaga pré-preenchida. Ele também o convida para a post no Westwind SU Cabelo Favorito. Depois de uma competição exaustiva, Westwind consegue emergir vitorioso, resultando em Tim ganhando uma quantia enorme de seu cama. Enquanto recolhe o dinheiro que ele quebra, cai em lágrimas e decide pegar seu pai de uma lápide respeitável. Mas antes que ele possa fazer isso, dois bandidos o cercam e roubar seu dinheiro com um simples truque de mágica. O pobre Tim só fica sabendo do roubo quando o Barão Luete é o mesmo estranho cara olhando-o informa sobre isso. O Barão então empresta a ele mais 5 centavos e pede que ele encontre na pista. No dia seguinte, como Tim está prestes a sair de casa, sua madrasta pede a ele para pegar alguns bolos para ela. Ele recusa a princípio, alegando que ele vai se atrasar, mas quando ela ameaça para expulsá-lo, ele concorda. Tim então vai para Ida's Bakery, onde ele se lembra o dinheiro que ele lhes deve. Ele está brincando, responde que vai roubar o senador e reembolsá-los mais tarde. Ele chega ao pistas de corrida e espera pelo barão, mas quando o cara não aparece, Tim adormece no banco. Assim que ele fizer isso, os mesmos dois ladrões de antes chegam e roubar sua única moeda. Quando eles partirem, Barão finalmente aparece e pergunta ao menino se ele estiver pronto. Tim verifica seus bolsos, mas não consegue encontrar a moeda. Que isso faz ele está preocupado porque não tem dinheiro. Apostar nos cavalos. Vendo esse Barão, oferece-lhe um contrato no qual ele ajudá-lo a ganhar todas as apostas que ele coloca. O inocente Tim nem mesmo tenha o cuidado de ler o contrato, termos e condições, e assina corretamente. Embora, no entanto, assim que ele assinaram, lidar com o sorriso dele desaparece. Isso implica que Tim vendeu seu riso para bar. Mais tarde, Barão entra em seu local de trabalho com um sorriso largo que surpreende seus colegas de trabalho. As duas fraudes são reveladas como sendo dele, trabalhadores que o ajudaram a conseguir o acordo feito. Barão então os encolhe em ratos e ordena que fiquem de olho no garoto. Em outro lugar, Tim paga a padaria dívida e leva-a ao cinema, mas apesar as cenas sendo extremamente engraçadas, ele não ri nenhuma vez. Acontece que o contrato realmente tirou o riso dele. Mais tarde, Ida pergunta sobre a fonte de sua riqueza e Tim, com um morto cara séria, afirma que ele roubou. Senador, vendo suas expressões, ela fica preocupado e sai. No próximo cena, Ida está fofocando com a mãe sobre a história de Tim quando um cliente do padaria ouve a noite inteiro. A comunidade está ciente da história e alguns deles distorcem ainda mais. A história modificada é que o senador era cru e agredido e roubado por Tim. Quando Tim chega em casa, Irving encontra o dinheiro, seus bolsos e sua madrasta repreende ele por desonrar o nome dela. Nosso garoto sem saber o que está acontecendo, mas antes
O assunto pode agravar a mãe de Eda. Chega com algumas notícias importantes que ela revela que o senador não esteve roubado e a história é apenas uma farsa. Ouvindo isso, finalmente dá um tim que Eda foi quem espalhou. Boato de que ele também anuncia que ganhou dinheiro nas pistas e ele tem recibos para provar isso mais tarde. O ganancioso do Tim madrasta traz ele e Irving para pistas de corrida para ver se ele é realmente bom. Nas previsões eles vencem os 2 primeiros rodadas e isso deixa a madrasta muito feliz, então ela coloca todo o seu dinheiro em seus. Terceira aposta, Tim seleciona um cavalo azarão chamado Alari, mas acaba terminando quarto. Isso enfurece a mulher mãe. Ela começa a repreendê-lo por sua previsão, mas em uma reviravolta surpreendente. Eventos, o locutor declara que os 3 primeiros cavalos foram desqualificados, tornando Alari o vencedor. Sua madrasta pula de prazer e vai receber seus ganhos enquanto Tim vagueia fora de um hotel próximo em breve. Depois que ele se encontra com um hotel idoso funcionário chamado Kashmir e os dois conversar, Tim pergunta se ele pode trabalhar enquanto estiver hospedado no hotel, mas Kameir diz que isso não será possível. Ele afirma que o lugar tem muitos equipe em cada posição que Tim está chateado com a notícia, mas enquanto ele prossegue, deixar uma ideia lhe ocorre desde que as previsões nunca estiveram erradas. Ele decide usar isso a seu favor. Ele se aproxima de Kashmir com confiança e aposta que ele será contratado no hotel. E eis que o gerente do hotel Yvon chega ao local dizendo que está dentro. Preciso de um ascensorista. Kashmir rapidamente recomenda Tim, assim ele consegue residir no hotel na manhã seguinte. Tim volta para casa para deixar uma carta de despedida para sua madrasta. No caminho de volta, ele encontra Zida, mas nem diz oi para ela. Ele ainda não a perdoou, espalhando aquele boato falso sobre ele. Infelizmente isso machuca a menina, e ela chega em casa chorando. Quando ela entra em seu quarto, ela é levada de volta para ver Barão lá enquanto sua mãe mente. Inconsciente, o homem astuto então tenta manipulá-la dizendo que Tim só quer brincar com ela. Ida não sabe em quem acreditar, então ele oferece a ela uma proposta. Conforme os dias passam, Tim continua ganhando grandes somas de dinheiro do Bing. Depois que ele pagar as dívidas de todos e dá ao pai um enterro digno, ele decide para recuperar o riso, mas infelizmente quando ele vai para uma pista de corrida para encontrar o barão que ele não é permissão para entrar, acontece que Tim ganhou, tanto que as autoridades decidiu bani-lo por enquanto. Ao retornar ao hotel, ele descobre que a faxineira prendeu 2 ratos, estão se preparando para matá-los. Eles são os mesmos bandidos enviados pelo barão para manter de olho nele. Tim se sente mal pelo pequenino criaturas, então ele habilmente as tira de a faxineira e os libera assim. Ato de bondade move os bandidos e eles decida nunca mais incomodá-lo mais tarde. Enquanto Tim fica sentado sozinho em desespero, ele começa a cumprir seu contrato. Ele eventualmente descobre que ele só irá recuperar o riso se ele perder uma cama. Depois disso, ele encontra Krushamir, que revela que sua paixão de longa data não é nenhuma, além do gerente do hotel Yvon. Determinado a recuperar o riso, Tim aposta com Kashmir que o barão vai aparecer em seu hotel no dia seguinte, assim como esperava que o homem chegasse lá no mesmo. Na manhã seguinte, quando Tim exige seu risada de volta, Barão simplesmente ri disso. Ele então revela a seus olhos que Tim encontra familiar na próxima cena que Tim vai à padaria onde ele encontra a Ai. Fica chocado ao encontrar os olhos do barão nela, o que significa que eles os trocaram. Ele pergunta por que ela concordou com o acordo, mas ela não responde. Tim então resolve o problema em suas próprias mãos e faz uma aposta que Barão terá que devolver os olhos dela. Como assim que a aceita a aposta, ela consegue olhos em outro lugar. Barão está fazendo um discurso quando de repente ele começa a ter problemas com sua visão. Ele envelhece olhos para trás e isso o força a sair o lugar com pressa. Por outro lado, Tim revela a Kameir sobre condições de seu contrato. Acontece, Barão deu a ele a capacidade de vencer todos, aposto em troca de sua risada ouvindo. Esse Krisamir fica triste pelo garoto, então ele jura ajudá-lo a rir. De volta os dois, em seguida, debater ideias sobre como lidar com a situação como eles são. Perdido em seus pensamentos, Kashmir de repente desafia Tim para uma aposta. Ele pode se tornar o homem mais rico do mundo que Tim conhece. Que isso é impossível, então ele diz sim, sem qualquer hesitação. Mas o próximo segundo, um grupo de homens invade o hotel e levá-lo embora. Eles afirmam que ele é o herdeiro dos mais ricos do mundo, homem que recentemente cometeu o impensável. Tim é então escoltado para uma mansão onde conhece o gêmeo do homem falecido. Não é outro senão o próprio Barão. Mais tarde os dois têm uma conversa privada onde Barão afirma que ele é o responsável por tudo de ruim ações acontecendo ao redor do mundo. Ele também revela que sempre que Tim ganha uma aposta, ele perde uma parte de sua alma. Quando Tim, madrasta gananciosa, aprende sobre seu sorte, ela rapidamente se aproxima dele e pede um empréstimo a ele. A essa altura, Tim já
torna-se insensível e mal mostra qualquer emoção quando a madrasta fica perguntando por dinheiro, ele a expulsa com raiva. A mansão mais tarde, um solitário te deseja para conhecer seu melhor amigo mas Barão avisa que sua nova vida pode colocá-la em perigo, então, para protegê-la, ele nunca mais devo vê-la em outro lugar. Leia em um jornal que te está organizando uma copa de corrida beneficente. Percebendo que algo está errado, ela corre para a mansão e finalmente conhece. Ele, no entanto, te aconselha a ficar longe dele, pois eles não pertencem ao mesmo ambiente a atenta mais. Lembre-o de que eles são melhores amigos, mas ele rudemente diz a ela para deixar isso de lado. O coração da pobre menina, mas ela é determinado a ajudá-lo de uma maneira ou outra, então ela visita Kezir no hotel. E finalmente com Time, o acordo do barão eles percebem que tem muito pouco tempo antes que o menino se torne sem alma, então eles fazem um plano para se recuperar. Sua risada no dia da caridade. Copa de corrida barão leva Tinhao. Pistas de corrida e de Kezir estão secretamente seguindo-os, mas eles são pegos por os dois bandidos justamente quando parece. Eles estão com problemas, os bandidos surpreendentemente mudaram sua postura, eles permitir que os dois prossigam e até decidam para ajudá-los em sua busca para obter a risada de Tim. Mais tarde, os bandidos fazem invente uma desculpa e leve Tim para baixo para seus amigos. Então se aproximam dele com um pedido estranho que ela quer que ele faça uma aposta com ela que ele não pode rir. Ela acredita que esta é a única aposta que pode quebrar o contrato, por mais que seja um resfriado. Tim recusa dizendo que não precisa. Mais risadas. Kameir também tenta ser melhor convencê-lo, mas sem sucesso. Neste momento crucial, Eder se lembra de um velho piada que Tim costumava contar a ela quando ele fiquei feliz por ela dizer isso em voz alta e para surpresa dela, Tim finalmente sorri depois de muito tempo. Isso o ajuda a recuperar uma parte de sua alma e ele reconhece o seu melhor amigo também vendo a mudança em seu comportamento. Pede que ele aposte que ele irá não ria. De repente o barão também aparece e pede a Tim para ir com ele. Isso coloca o garoto está em uma situação difícil, mas ele eventualmente escolhe a aposta de Arno. Consequências, Tim finalmente recupera seu risos. Ele agora é um encantador garoto divertido e amoroso que ele já foi. Quanto ao barão, ele perdeu a maior parte de seus poderes, o que o tornou muito fraco. O filme termina quando ele reverte os dois bandidos em ratos como punição. Inscreva-se para mais vídeos como isso, ative as notificações e deixe um